sua Bíblia, o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e os versos a partir do 42, uma passagem bem conhecida da igreja, uma vez que trata da igreja primitiva, da igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos, né? E hoje nós queremos compartilhar algo com os irmãos, tomando por base as características dessa igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a seguir. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Deus abençoe os irmãos, podeis sentar. Espero que os irmãos se lembrem, quinta-feira passada nós falamos aqui a respeito daquilo que não pode faltar na igreja. O que não pode faltar na igreja? A fé, o amor e a constância, né? Isso não pode faltar na igreja. E hoje, tomando por base aqui o exemplo nos dado pela igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela nos deixa muito claro alguns fundamentos que não pode faltar na igreja e na vida do crente, que não pode faltar na igreja e nem nos membros dessa igreja, né? E aqui o escritor, ele traz fundamentos básicos para que a igreja, irmã Graça, possa crescer. E esse crescimento aqui não é um crescimento simplesmente numérico, não é só um volume de pessoas, mas é um crescimento na graça, um crescimento no conhecimento, é um crescimento de pessoas que reconhecem a sua posição enquanto discípulos de Jesus, é um crescimento com qualidade. Muitos falam, Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com qualidade. E eu discordo. Deus está preocupado sim com qualidade, mas também preocupa-se com quantidade, porque Ele quer levar todos quantos querem e desejam ir para o céu. Ele quer levar. Então Deus tem essa preocupação em que a palavra dele alcance o maior número possível daqueles que irão aceitar e serem salvos e morarem com Ele para todo sempre. Então, irmão, essa questão de Deus está preocupado com quantidade, Deus tem preocupação sim. Nós precisamos ter preocupação sim, né? A igreja que nós acabamos de mencionar, a igreja primitiva, ela estava crescendo. E era crescendo porque Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, né? Não era um inchaço, não era um volume numérico, não. Ia crescendo de pessoas salvas, pessoas que entenderam que sem Jesus não podiam fazer e nem ser nada, pessoas que entenderam a graça, pessoas que compreenderam que a sua vida sem Jesus não tinha mais sentido. Essas pessoas estavam sendo inclusas agora na bebezinha da igreja. Mas por que isso acontecia? E por que isso às vezes não acontece tanto no dia de hoje? Às vezes vemos igrejas volumosas, igrejas que estão cheias
adoradores. Por quê? Primeiro, falta alguns fundamentos. E essa é a minha preocupação e deve ser a sua preocupação. A minha preocupação, antes de ser pastor, de ser servo de Deus, que eu preciso trazer alguns fundamentos para a minha vida cristã. Antes de ser pastor, sou igual a cada um dos irmãos, lutando para ir entrar no céu. Não sou melhor que ninguém. E essa igreja, ela deixa muito clara essa verdade, né? Então nós vamos ver aqui, irmãos, sem querer aqui florear, sem querer, né, alusionar ou trazer uma espiritualização, mas o texto é muito claro. Ele diz aqui, né, que esta igreja era uma igreja que era perseverante. Aleluia! Perseverante. Era uma igreja que vinha o que viesse, ela estava perseverando. Aleluia! Ela estava marchando impolutamente. Aleluia! Ela estava com seus passos firmados em Cristo. Perseverante. Nós, para alcançarmos a nossa coroa, nós precisamos perseverar, e não é só por algum tempo, não é só por alguns dias, não é só por algumas semanas. Nós precisamos perseverar até o fim. Amém, irmão? É até o dia de Cristo, até que Jesus do alto céu venha nos chamar. Era uma igreja perseverante. Por que ela é perseverante? O texto começa aqui no capítulo 2, verso 42, e diz: e perseveravam, irmão indeciso. Perseveravam. Mas perseveravam em quê? Em quê? Primeiro, na palavra de Deus, na doutrina. Tem muita gente que quer saber só de oba-oba. Tem muita gente que só quer saber de espetáculos pirotécnicos, blá blá blá, mensagens de autoajuda, mensagens que emotivam, mensagens que vão de encontro ao seu ego. Mas eu sinto muito te dizer, meu irmão, que nem sempre a doutrina da palavra de Deus vai ser conforme você quer que seja. Não. Deus tem uma palavra a cada coração, e esta palavra nem sempre vai ser aquela que você espera. A palavra que abranda, a palavra que é isso mesmo, que te apoia. Não. E a Bíblia vai nos dizer que a maioria das pessoas que vão se perdendo, a maioria das pessoas que vão ficando à beira do caminho, a maioria das pessoas que perdem o ato de perseverar, é porque não conhecem a palavra de Deus. É porque não conhecem, não tem essa perseverança na doutrina bíblica. O que faz alguém ficar firme na presença de Deus é a palavra dele. Amém? Isso aqui, nós não estamos falando de uma palavra de Deus, nós estamos falando a palavra de Deus. É a palavra, é dele. Não é que a palavra de Deus está nessa palavra, nessa Bíblia. Não, aqui é a palavra de Deus. Quando fechada, um livro normal, quando aberta, a voz de Deus falando ao meu e ao seu coração. Então, cada um de nós devemos o quê? Perseverar na palavra, buscar Deus na palavra, ficar firmados na palavra, na sã doutrina. Amém? Louvado seja Deus. O salmista, ele no Salmo 119, ele deixa muito enfatizado quão é importante o cristão ter prazer na palavra de Deus. O que ele diz lá? Ele diz assim: Edmundo, olha, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para ser bem sucedido? Para ser vitorioso nessa terra? Para ter carro zero? Para ter casa nova? Guardei a tua palavra para ele? Não. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Tamanho era o temor do salmista, né? Eu guardei, porque eu não quero desapontar a Deus, eu não quero pecar contra o meu Deus, eu não quero desviar dos mandamentos do meu Deus, por isso eu tenho que ter a palavra do Senhor guardada.
E eu sempre digo, quando eu guardo alguma coisa, eu sei onde eu encontrar quando eu precisar, sim ou não? Sim. Se eu guardei a minha carteira lá em casa, no armário, eu sei onde eu encontrar quando eu for precisar dela. Se eu peguei o celular e guardei lá na estante, na hora que eu precisar do celular, eu sei onde eu vou achar ele. Assim é a palavra de Deus, ela deve estar guardada aqui no seu coração, porque estando guardada no seu coração, ninguém pode roubar essa palavra, ninguém pode tirar essa palavra, ninguém pode tomar essa palavra. Então, irmão, perseverar na doutrina, isso fazia o povo crescer, a igreja crescia e os membros cresciam espiritualmente falando, porque perseveravam na palavra. Dê valor à palavra, dê valor à sã doutrina. Louvado seja Deus, né? O que derruba um crente ou uma igreja não são as lutas, mas a falta de conhecimento da palavra. Às vezes a pessoa fala assim, um crente lá caiu, o crente ficou no meio do caminho por causa das lutas que foram dando. Não foi isso não. Sabe o quê? Porque o crente que está firmado na palavra, venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele sabe de onde ele veio, ele sabe onde ele está, quem ele é e para onde ele vai. Aleluia! Você sabe de onde você veio, você sabe o que você está fazendo aqui, e você sabe para onde você vai. Então, meu irmão, não é coisas desse mundo que vai derrubar você não. Não tem crise existencial quando você conhece a palavra, Daniel. Não tem aquela crise, né? Que muitos falam assim, eu estou vivendo uma crise existencial. Pessoa que fala que está vivendo uma crise existencial é porque não conhece a palavra. Porque nós sabemos de onde nós viemos, por quem fomos formados, sabemos que nós não estamos aqui por um acaso, existe um propósito sobre a mim e sobre a sua vida, e sabemos que ao findar de tudo aqui, onde nós estaremos. Aleluia! Então, irmão, crente não tem que viver crise existencial, não. Crente tem que viver nessa terra com o pensamento na eternidade, dando glória e aleluia, passando por cima das lutas e vencendo pela palavra. Aleluia! Pela palavra, né? Perseverai, na palavra de Deus. Eles cresciam porque perseveraram na palavra de Deus. Outros sim, eles perseveravam, irmão Edith, na comunhão. Já ouviu aquele ditado assim, uma andorinha sozinha não faz o que, inverno? Uma andorinha sozinha não faz o que? Pastor sozinho não faz nada, obreiro sozinho não faz nada. Igreja, ela precisa ter comunhão. E aí, quando se fala de comunhão, eu quero lembrar aos irmãos que existe uma diferença de estar no mesmo lugar e estar em comunhão, irmã Sebastiana. Qual que é a diferença, pastor? Eu pego esse exemplo do pastor Luiz. Ele fala que estar no mesmo lugar nem sempre quer dizer comunhão. Por quê? Um saco de batata, por exemplo, está tudo reunido, as batatas tudo num saco só, está ali, elas estão unidas pelo saco, mas elas não estão em comunhão. Quando elas virarem um purê de batata, aí sim é comunhão. Aí está entrelaçado. Não tem como você separar quem é maior, quem é menor, qual que é a batata mais saudável, qual que é a batata mais amarela, qual que é a menos amarela. Tudo é um só, um corpo, o corpo de Cristo, aleluia. Comunhão. E eles cresciam porque perseveravam na palavra e na comunhão. Igreja precisa ser um lugar de comunhão. Igreja precisa ser um lugar de coinonia. Igreja precisa ser um lugar onde tem abraço, onde tem aperto de mão, onde tem lágrimas de alegria e lágrimas de choro entre os irmãos. Aleluia. Assim a igreja cresce, assim a igreja rompe, assim a igreja triunfa, e Deus vai acrescentando almas, e Deus vai salvando. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz aqui, que nós lemos aqui também, e perseveravam no partir do pão, na comunhão. Nós estaremos agora domingo, se Deus assim permitir, participando da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, falando de forma horizontal, é o que? O renovo da comunhão uns com os outros. Você olha para a cruz e tem ali a travessa horizontal, a comunhão entre os irmãos, a comunhão entre o povo de Deus.
E quando eu olho através dessa vertical, a minha comunhão para com Deus, né? Louvado seja Deus. Então, essa comunhão no partir do pão fazia a diferença na igreja primitiva. Louvado seja Deus. Eles mantinham relacionamentos genuínos e cuidavam uns dos outros todos os dias. Aleluia. Oh, aleluia. Eles praticavam o Salmo 133. Oh, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Aleluia. Irmãos, esse final de semana em que nós fomos para aquela chácara, como eu pude louvar a Deus pela vida dos irmãos ali. Como eu pude louvar a Deus ao ver cada um dos irmãos ali conversando com o outro, compartilhando, alguns dando risadas, outros brincando, outros contando das benesses de Deus. Como foi bom aquele momento de comunhão, momento de entrelaçar as experiências espirituais. A igreja precisa disso para crescer, né? Às vezes um hoje está forte, mas o que está do seu lado está fraco, e aí você pede: não, vamos que eu vou te ajudar, pode contar comigo, pode segurar na minha mão, segura meus braços aqui, que nós vamos juntos, vamos chegar lá. Comunhão, louvado seja Deus. E eles perseveravam também, irmão, em que mais? Nas orações. Crente sem oração, igreja sem oração. Por isso que é importante, tão importante o ciclo de oração na igreja. Todos os dias pela manhã as irmãs estão aqui orando, colocando cada um de nós na presença de Deus, intercedendo por cada um de nós, né? Todos os dias perseverando. Caia, faça sol, faça chuva, elas estão aqui, né? A igreja precisa orar, nós precisamos orar. Oração é a chave da vitória. Nada do que se faz seria feito se não tivesse a base na oração dessa igreja aqui. Eles perseveravam na palavra, perseveravam na comunhão e perseveravam na oração. Crente precisa ser perseverante na palavra, na comunhão e nas orações. Amém, irmãos? Você pode repetir comigo para ficar bem gravado mesmo. Eu sei que você sabe disso, eu só estou lembrando vocês, tá bom? Quais são os 3 fundamentos de perseverança do crente? Não, vou repetir, vocês não entenderam a pergunta. Palavra, comunhão e oração. Vamos de novo? Vamos ver se o irmão aprendeu? Quais são os 3 fundamentos de perseverança do crente? Muito bem, parabéns, aprendeu certinho. Agora não basta aprender, tem que colocar em prática, né? Louvado seja Deus. Mas aqui, irmãos, outro fundamento dessa igreja. O que mais fazia essa igreja crescer? O que mais fazia com que os crentes da igreja primitiva tinham aquela alegria de estar na casa de Deus, tinham aquela alegria de se reunir enquanto igreja? O temor. Que ele diz aqui? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Os irmãos sabem a diferença de temor e medo? Tem uma diferença. Tem gente que tem medo de Deus, tem gente que tem medo do pastor, só porque ele é feio. Não, existe uma diferença entre temor e ter medo. Quando eu tenho medo, isso vai me afastando de Deus. Se eu tenho medo de Deus, a cada ato que eu tenho, que vejo que não agrada a Deus, eu vou o quê? Eu vou me afastando, vou ficando mais longe. Isso é ter medo. Quando um filho desobedece o pai, e sabe que aquele pai vai pegar ele com a chinela, com a vara, o que ele faz? Vaza, corre. Tem alguns que até atravessam o rio, viu? Tem alguns que o pai não sabe nadar, atravessa o rio, vai para o lado, espera a braveza do pai passar. Isso é ter medo. Agora, quando eu tenho temor a Deus, é diferente a história. Temor é reconhecer quem Deus é. Temor é reconhecer
a majestade de Deus e ter prazer de estar diante dele e me esforçar ao máximo para não errar e não desagradar ele. É temor. Então, o que eles faziam aqui? Em cada alma havia temor. Havia o que? Prazer em agradar a Deus. Havia o que? Reconhecimento de quem Deus era. Havia o que? Graça derramada sobre a vida deles em saber que Jesus Cristo havia vindo, havia ressuscitado, mas voltaria para buscar eles. Temor. Se eu tenho prazer de estar na casa de Deus, eu tenho um temor no meu coração, de entrar na presença do Senhor. E aqui, irmãos, ser uma pessoa devota ao Senhor, principalmente nesse momento, né? Nesse momento que nós reunimos aqui, na casa de Deus, sermos pessoas tementes. Você não está simplesmente diante de homens, você não está numa reunião qualquer, você está diante de Deus. Então tenha temor diante de Deus, tenha temor diante daquele que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não tinham medo dos apóstolos, o que eles tinham era um temor a Deus e respeito pelos apóstolos. Uma igreja em que todos têm temor de Deus não precisa de campanha daquilo outro, pois enquanto a igreja tem temor, Deus continuará agindo. Aleluia! O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, já disse o sábio Salomão. A pessoa às vezes quer buscar sabedoria, quer buscar conhecimento de tantas coisas, mas o princípio de tudo isso é temer a Deus, é reconhecer que é dele que vem a sabedoria, é reconhecer que ele é o dono de todas as coisas, o dono de toda a sabedoria. Louvado seja Deus. Amém? Vamos mais aqui. O que mais? Qual é o outro fundamento que essa igreja tinha? Eles tinham tudo em comum. O que é isso? É só nas posses, nas coisas materiais? Não, claro que não. Eles tinham a mesma fé, eles tinham o mesmo propósito ali pelo qual eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos num só espírito, numa só fé, num só propósito. Igreja precisa ter isso em comum. A igreja precisa marchar para o mesmo alvo, para o mesmo caminho. Não pode ter um grupo que vai para cá e outro grupo vai para cá, uns dizendo eu sou de Pedro, outros dizendo eu sou de Cefas, outros eu sou de Apóstolo, outros eu sou de... Não, a igreja é um só corpo e temos só um Salvador, Jesus Cristo, a saber, o nosso Senhor. Tenhamos em comum a mesma fé, o mesmo Espírito que opera em nós e em todos, a mesma convicção. É esse o comum. Aí às vezes um fala de um jeito, acho que é assim, acho que é assim. Mas o que a palavra de Deus diz? Qual é a resposta de Deus para nós? Então, por que eles cresciam? Por que Deus ia acrescentando vidas? Porque quando alguém chegava lá, todos agiam da mesma forma, todos abraçavam, todos respeitavam, todos faziam de tudo para conversar um com o outro. Quando os novos membros iam chegando em Massocorro, a igreja tinha um senso comum de abraçar, de receber, de acolher, de sorrir, de dizer seja bem-vindo. Senso comum. É isso que a igreja precisa ter, tudo em comum. Os irmãos se ajudavam em suas dificuldades também, claro, sem malícia, sem aproveitadores, sem dar para querer receber algo em troca. Não, faziam porque cumpriam os mandamentos de amar ao seu próximo, amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. E é assim que nós devemos prosseguir. Vamos caminhando aqui, meu irmão. Tem muita coisa que pode não dar tempo, não. Vamos mais. O que mais? Qual outro fundamento? Olha o tanto que isso aqui é importante. Eles se reuniam nas casas e nos templos. Eles não tinham só aquele culto televisivo. Tem crente hoje que está sendo crente em casa. Tem crente hoje que está ficando e tendo o banco da igreja como sofá da sua casa. Está se reunindo só na sua casa, só na sala, de frente à televisão. E às vezes dá muito mais atenção a uma pessoa que ele nunca viu, nunca conheceu, falando lá,
do que a atenção para aqueles que você está convivendo diariamente, o seu pastor, seus líderes, pessoas que têm relacionamento com ele. Aqui, esta igreja, a Bíblia diz aqui no verso 46, diariamente eles perseveravam andando no templo, partiam pão de casa em casa. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, o que essa igreja fazia, irmão Joselito? Eu sou crente na minha casa, assim como eu sou crente na igreja. A minha conduta na minha casa não muda da minha conduta que eu tenho na igreja. Eu sou crente lá e sou crente aqui. Louvado seja Deus. Eu parto pão com a minha casa, com a minha família, lá de casa, meus familiares, minha esposa, meus filhos, mas compartilho o pão também com os meus irmãos lá na igreja. E era diariamente, era todos os dias, tinha esse convívio. Eles se reuniam, e quando eles se reuniam, tinha louvores, tinha palavra, tinha adoração. Atualmente, esta qualidade ou este fundamento talvez seja o mais difícil de alcançar, devido que ao individualismo exagerado. E aí, meus irmãos, eu aproveito aqui e vou falar conforme aqueles eruditos, né? Eu abro um parêntese para logo fechar. Nós tivemos uma experiência, volto a dizer, a respeito do nosso encontro na chácara. Foi um dia muito bom, e ali ao final nós tivemos ali um sorteio, alguns sorteios de uns brindes, né? Tem o sorteio do celular, foi uma bênção. E a pessoa que ganhou, ela não faz parte da nossa membresia. Ela congrega no mesmo campo, porém em outra igreja. E Deus abençoou essa pessoa com o celular. Por que eu falo, irmãos? E estou falando isso aqui nesta noite. Às vezes nós não sabemos o que a pessoa estava passando. Às vezes muitos de nós nunca vimos aquela pessoa. Mas eu e alguns outros sabem que aquela pessoa e a sua casa tem vivido nos últimos anos. Quais são e quantas são as dificuldades que eles têm passado. E o que eu vi ali foi Deus abençoando e Deus mostrando algo especial para nós. Nós somos uma igreja só. Nós não somos separados por uma geografia, por uma localização ali, uma localização lá. Eu sempre tenho o prazer de receber as pessoas que são de outras denominações, são de outras igrejas, porque lá no céu não vai ter Jardim Progresso, Vila Brasília, Universitário, não vai ter. Lá no céu vai ter igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Uma só. É verdade. E cada um de nós seremos membros dessa igreja. Então, irmão, o fato dessa pessoa não sendo nossa igreja ter ganhado, é claro que seria muito bom se alguém da congregação ganhasse, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o porquê isso aconteceu. Se sabe, é porque eu não posso falar, eu não posso contar aos irmãos, mas Deus vai trazer a clareza ao coração dos irmãos. Um dia, não sei, talvez na glória, vai reunir, vocês são aquele grupo lá que me adoravam lá na rua 6A, Jardim Progresso? Meus filhos lá. Pois é, sabe aquele dia lá? Sabe o que eu fiz? Por que aconteceu aquilo lá? Por causa disso. Vai ser revelado, né? Então, irmãos, quando eles se reuniam na casa de um, na casa de outro, nos templos, havia o que? Esta unidade, esta comunhão, e o individualismo ficava da porta para fora. Não havia esse negócio de ficar olhando só pelo umbigo, não, era um com o outro, uns com os outros. E assim que a igreja vai crescendo. Valorize o seu próximo, valorize o seu irmão, dê graças a Deus para essa pessoa que está sentada ao seu lado, mais pesada que a dele, que o jardim dele é mais verde do que o seu. Não, todos nós temos
serem carregadas, todos nós temos as nossas dificuldades a serem enfrentadas, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus nos dará força, capacidade e sabedoria para enfrentar cada uma delas. E vamos crescer enquanto membros, enquanto igreja do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Então os fundamentos aqui, talvez na próxima quinta eu termine, mas os fundamentos aqui dessa igreja, primeiro era a perseverança na palavra, na comunhão e nas orações. É uma igreja que era temente, tinha temor, era uma igreja que tinha tudo em comum, é uma igreja que estava andando no mesmo propósito, era uma igreja que tinha o quê? Aquela liberalidade, no sentido de que pode contar comigo, pode contar com os da minha casa, pode contar com a minha família, né? Nesse sentido, e se reunia nas casas e nos templos, né? Era uma igreja que caiu na graça de todo o povo. O povo passava na rua e falava: eu quero participar disso aqui. Aleluia. Eu quero viver o que esse povo está vivendo. Eu quero sentir o que esse povo está sentindo. O que acontece com essa mulher que está passando tantas lutas? Ela vem para a igreja e aqui ela levanta suas mãos e esbravageia a sua voz, dizendo: só o Senhor é Deus. Que é isso? Eu quero viver isso. O povo estava olhando para a igreja e estavam querendo fazer parte daquela igreja. Por isso a igreja crescendo, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias se reuniam no templo das casas, e todos os dias o Senhor estava acrescentando pessoas, membros daquela igreja. Que assim seja com a nossa igreja, né, meus irmãos? Nós temos uma promessa, nós vivemos debaixo de uma promessa. Eu creio nessa promessa, promessa de expansão em prol do reino, não para a glória do homem, porque o homem não é nada. Eu não sou nada, não faço nada se não for pela bondade de Deus. Mas existe uma promessa sobre a nossa vida, e eu creio na promessa de Deus sobre este lugar, sobre este povo, sobre esta igreja, que um dia seremos tantos, né, que um dia cresceremos muito, mas para isso nós precisamos viver sobre esses fundamentos. Não basta crescer, precisamos crescer e crescer bem, com qualidade, fundamentados na palavra, na comunhão, nas orações, na perseverança, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Oremos. Sim, meu senhor. Antes de eu aceitar Jesus, isso me chamou muita atenção. Eu vi os crentes muito alegres, esperando por causa da eu pensava, por que esse povo é alegre? Nunca pensava que era servir um Deus, não conhecia Deus. Tem alguma coisa nesse povo. Você não vê eles tristes, você pensa. E alegre. E depois eu fui descobrir, porque é curiosidade, né? Aí um dia eu fui Deus através de uma irmã que falou, que eu me contou os problemas, né? Para Deus. Eu falei, mas onde eu encontro esse Deus? E ela disse, você vai nessa casa, dentro do seu quarto, fecha a porta, ele está esperando. Aleluia. E mandando ciência por correndo. Estou correndo. Chegar lá e ela não está mais. Está vendo, irmão? Nós não podemos ser crente ranzinzolinho. Aí cheguei lá, Deus estava lá, senti a presença dele, chorei, falei com ele, eu conhecia. Está vendo? É isso aí. Nós seremos e somos testemunhas do Senhor nessa terra, né? E Jesus, lá no livro do profeta Isaías, o profeta vai verbalizar isso, dizendo: e ele terá prazer no fruto do seu penoso trabalho. Qual que é o penoso trabalho de Jesus, irmão? Enfrentar o que ele enfrentou. E quais são os frutos? É a minha alma, a sua alma, a nossa vida, né? Ele terá prazer em ver o fruto do seu penoso trabalho. Ele olha para mim e para você e diz: valeu a pena enfrentar aquela cruz, porque hoje eu vejo alegria no rosto dos meus filhos, eu vejo alegria estampada na face dos meus servos. Valeu a pena. Então as pessoas lá fora têm que conhecer a gente, é por isso mesmo, pela alegria do Espírito que é sobre cada um de nós, né? Louvado seja Deus.
Eu já contei isso aqui. Um dia eu estava lá no estabelecimento, na farmácia, e chegou um cliente nosso lá, e ele olhou para a farmacêutica, ela é evangélica também, e falou assim para ela assim: moça, tem uma áurea diferente na sua cabeça, tem um negócio diferente sobre a sua cabeça aí, que coisa extraordinária é isso? É a presença de Deus, é a marca, é o Espírito de Deus sobre a minha vida, né? Então as pessoas vão reconhecer, né? E vão querer participar disso, amém? Ou não amém? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te bendizemos pela tua palavra que foi anunciada ao nosso coração nesta noite, a respeito dos fundamentos para que a igreja possa crescer e crescer de forma saudável. Eu te peço, meu Deus, nos dá a disposição, nos dá, ó Pai, a perseverança necessária, que nós possamos, ó Deus, perseverar em oração, perseverar na tua palavra, que nós tenhamos temor, que nós tenhamos comunhão, que nós tenhamos, ó Deus, alegria em estar unidos, ó Pai, estarmos centrados no mesmo lugar, seja na nossa casa, seja na igreja, seja onde for, que sejamos, ó Pai, teus filhos, discípulos e servos que dão testemunhas daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai amado, Deus da glória, abençoe cada um dos teus filhos, dai-nos uma noite de descanso e de paz, e que o final de semana que se avizinha seja um final de semana abençoado, que o Senhor traga a resposta ao coração dos teus filhos, que o Senhor traga renovo ao coração dos teus filhos, que o Senhor traga a paz que cada um necessita, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.